E da mesma forma que os diários de bordo, os portfólios também podem se dar em diversos meios. Então, vimos até então, né, três exemplos de portfólios físicos, né? Então, um nas pastinhas, outro no caderno. E agora a gente vai ver alguns portfólios que são digitais, né? Então, esse que a gente vai ver agora, da professora Adriana Adão Frias, foi feito no apresentações do Google, ali no, como se fosse o PowerPoint, né? Mas do Google Drive. Então, cada experiência era um slide novo que ela ia compondo junto com as crianças. Eu acho que isso tem que ficar muito claro, assim, tanto os físicos quanto os digitais, né? O meio não importa, né? Cada um tem seus prós e contras, tem suas características específicas, mas eles preservam o princípio do portfólio, que é essa construção conjunta da criança como protagonista do seu processo. Oi, eu sou a Pietra, tenho 6 anos, eu gosto muito de estudar aqui no pré e eu gosto de brincar. E o que eu não gosto é quando algum amigo fica brigando com o outro, porque é super perigoso se machucar. É só isso que eu ia falar mesmo, só isso. E foi a própria criança quem foi escolhendo os desenhos, as fotos e os momentos que ela queria que fossem registrados no seu portfólio e contassem a sua história. Escolhia e argumentava, como por exemplo nesse desenho em que ela diz: "Eu escolhi esse desenho porque gostei muito do que eu fiz." E tá certo, porque ficou lindo mesmo. E finalmente, vamos para os relatórios individuais de aprendizagem, ou relatórios avaliativos de aprendizagem individual. Enfim, são os relatórios. Cada rede talvez tenha uma forma diferente de atribuí-los, né? Então, em São Bernardo do Campo, na rede municipal, nós temos os relatórios semestrais, né? Esses relatórios eles são um documento oficial, né, que acompanham a vida escolar do aluno. E os relatórios eles fazem justamente essa síntese, né, essa análise final de determinado período, de como foram as aprendizagens das crianças, quais foram seus avanços, quais são seus desafios, né, para a continuidade do seu percurso, e tem essa análise que é do professor sobre todo este percurso. Vamos ver um trechinho de um dos relatórios da professora Adriana Adão, então, sobre uma de suas crianças. Foi possível observar que gradativamente ela veio ganhando segurança neste ambiente escolar, está ampliando sua capacidade de interação, interagindo mais com os amigos, principalmente com a amiga Lorena. É importante registrar o quanto para ela a construção dos vínculos afetivos é primordial para avançar em suas conquistas. E vivemos num mundo que é marcado hoje, né, nesse nosso contexto, por recursos digitais e pelas redes sociais, né, blogs, WhatsApp, todos os tipos de mídia digital, enfim. E é importante que nós saibamos usá-los, tê-los ao nosso favor, né, tê-los como apoio. Podemos usar bem, né, com muita consciência, com muito discernimento. Então, o que eu vou mostrar agora é um portfólio de uma professora, da professora Jordana. A Jordana, ela trabalha com essa área de tecnologia e aprendizagem criativa, né? Então ela tem muita familiaridade, muito domínio desse campo. Então ela consegue de fato usar essa tecnologia a favor dos objetivos de documentação, dos objetivos da própria prática pedagógica, né? Então, vamos conhecer um pouquinho de um portfólio de uma criança, de uma aluna dela, que foi feita num site, né? Então, a Jordana pode explicar melhor, claro. Vamos conhecer então um portfólio de uma criança, uma aluna da Jordana, né, que foi feito num site. Vamos ver.
Este aqui é um exemplo de um portfólio digital e eu escolhi a ferramenta Google Sites, que é uma ferramenta gratuita. Então eu consegui fazer um para cada aluno. Eu gosto dessa ferramenta porque você consegue colocar várias mídias. Você consegue colocar as imagens, fotos, você redige o texto, fazendo uma legenda para as fotos. Você também consegue colocar os vídeos, áudios, anexar documentos, gerar links. E depois eu disponibilizei o link do site para as famílias. E no final do portfólio, aqui alguns desenhos, produções da aluna. E no final eu coloquei o relatório individual e também o relatório geral, tudo no mesmo documento, no mesmo site. Então é mais uma possibilidade para fazer o portfólio do aluno. E aí você consegue colocar o fundo, mudar as cores, caso deseje fazer algo mais colorido. Aqui tem uma explicação do portfólio, para que serve. E então é isso. Por fim, né, o uso do próprio espaço físico da escola como suporte de memória para a exposição da documentação pedagógica é uma possibilidade inusitada até, né? Na verdade, não tão recente, né? Ela é uma outra experiência que veio lá de Reggio Emília, e que a gente pode aproveitar e olhar para o nosso espaço escolar de outro jeito, né? Então, dá uma olhadinha lá, né, nos corredores, nas paredes, das salas, né, do espaço externo, enfim. Como esse espaço também pode ser considerado um educador, um espaço de comunicação, de aprendizagens, de informações, né? Um espaço que desperte a curiosidade das crianças, que desafie para o conhecimento, né? Então, é, tudo isso vem como documentação, né? E então, estão gostando dos instrumentos? Já utilizam, já conheciam esses instrumentos? São muitos, né? Eles todos estão a nosso favor, mas se a gente não souber usá-los, dá uma confusão, né? Imagino como fica a cabeça. Ai, que horas que eu faço o diário? Como é que é isso? É a mesma coisa? Não é? Por que eu tenho que escrever tanta coisa? Enfim, os instrumentos, eles são parecidos sim e eles se complementam, mas cada um tem a sua função e eles se articulam na prática do professor, né? Então, é essa articulação que precisa ser muito bem pensada, né, e muito bem cuidada. Experimentem aí fazer este exercício. Tentem organizar e articular todos os instrumentos como se fosse na sua prática. Você começaria com o diário de bordo e os registros diversos que vão compondo os portfólios, que vão alimentando os relatórios semestrais e tudo isso para poder replanejar o plano de ações, que vai gerar o planejamento, aquele no miudinho que vai lá para o semanário para poder pôr em prática as ações. Ou então, você começaria com um plano de ações para poder gerar um planejamento bem adequado, que vai alimentando os semanários, e essas ações vão sendo colocadas em prática e vão sendo registradas no diário de bordo e nos registros diversos, que vão compondo os portfólios e que vão alimentando os relatórios semestrais. E tudo isso para voltar para o plano de ações de uma forma bem consciente e adequada. Será que é assim que você faria ou faria diferente? Então é isso que eu tinha para o vídeo de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostarem, deixem o seu like lá, compartilhem, enfim. E como eu havia dito de início, né, a documentação é um tema muito amplo, muito complexo, né? É um mundo, né? Cada um desses instrumentos que a gente falou, e olha que não falamos de todos, né? Daria uma série inteira de vídeos, né, para falar. Então, se alguém tiver interesse, curiosidade, quiser saber um pouquinho mais sobre cada um dos instrumentos, se está com alguma dúvida sobre a articulação entre eles,
como que eu faço isso na minha prática, né? Estou dando conta, não estou? Será que é isso, né? Tá com essas dúvidas? Deixem lá nos comentários se vocês gostariam que fizéssemos alguns vídeos de extensão de um dos instrumentos, se vocês gostariam de uma conversa mais individual, né? Entrem em contato conosco e a gente pode combinar alguma coisa, tá bom? E pra gente terminar, né? Vocês se lembram da história da Lili, né? Que a gente conheceu logo no início do vídeo? Era assim que eu queria terminar, mostrando os avanços que ela teve, que são de emocionar qualquer coração que passe, né? Foi uma história que me marcou muito, né? Marcou muito a professora dela e tenho certeza que marcou muito a Lili também, né? Foi uma experiência da documentação, da prática pedagógica, do olhar sensível do professor, de fato transformando a vida de uma criança. E isso não tem nada no mundo que pague essa felicidade, assim. Então, vou terminar o vídeo de hoje mostrando o portfólio da Lili e de todos os avanços que ela teve e principalmente, né, prestem atenção nas amizades que ela fez, em como ela estava na escola, segura, feliz, se sentindo bem naquele ambiente escolar, né, coisas que a gente não conseguia nem visualizar no início do ano. Né? Então, foi uma conquista muito grande da Lili e da sua professora. Então, fiquem com essa imagem do portfólio da Lili na cabeça e nos corações. Até mais!